foi... Tem gente que diz que foi no tempo de Abraão, eu acho que foi um pouquinho depois de Abraão, mas foi mais ou menos naquele período ali. E a dúvida era a seguinte: Jó pecou? Porque Jó capítulo 2, versículo 10 diz: em tudo isso não pecou Jó em seus lábios. Mas lá em Deuteronômio capítulo 7 diz que doença é consequência. Doença é consequência de pecado. E Jó adoeceu. Então, vai lá que não foi com os lábios, mas será que ele não teve outro tipo de pecado? E se ele teve orgulho? E se ele murmurou? Aí murmurar já é com os lábios, mas murmurar a gente vai ver que depois ele murmurou bastante, né? E antes? Antes a gente não sabe. Mas vamos lá. Então a gente já leu Gênesis até o capítulo 10. E mais uma vez eu vou pedir perdão ao professor Carlos do canal Estudamos a Bíblia, porque mais uma vez eu esqueci o microfone que ele me presenteou para melhorar o áudio do vídeo. Certo? Mas terça-feira eu me lembrei do microfone. Terça-feira estava lá. Então, já lemos até já o capítulo 10. E agora vamos ler a partir do capítulo 11, sendo que o objetivo é ler até o final do capítulo 14, porque é mais ou menos o mesmo assunto, certo? Depois que os 3 amigos de Jó falaram, um quarto amigo, ou não era amigo, que acompanhou o grupo, Zofar, entra na conversa indignado contra Jó e contra os 3 amigos que silenciaram diante do que Jó tinha dito. Então, se todo mundo encontrou, podemos começar? Podemos começar? Jó. Gênesis a gente leu o livro todo. Jó é o livro antes dos Salmos, depois de Esther. A partir do 11, versículo 1. Amém. Pronto? Então vamos lá. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Olha ele dizendo que Jó estava conversando demais. As tuas mentiras... Opa, Jó mentiu? Será? Vamos lá. As tuas mentiras se hão de calar os homens? Aliás, tem uma frase aqui, as tuas mentiras se hão de calar os homens. A gente tem que ler prestando atenção, né, na situação. E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar... Espera aí que está chiando bastante. Acalma-se um pouco. Dá um bracinho, calma. Acho que agora vai melhorar. Se ele destruir e encerrar ou justificar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê os vícios, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento, sim,
o homem nasce como a cria do jumento montês. Montês é da montanha, tá? Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a tua injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles, como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-te-ás. É assim, é. Continua. Só que agora eu não sei mais onde tinha parado. Alguém viu o versículo? 18º, não sei mais. E terás confiança, porque haverá esperança. Isso. Olharás em volta e repousarás seguro. O 19. E deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o espiar da alma. Aí Jó vai responder, a partir do capítulo 12, versículo 1. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas, como estáis? Eu sou irrisão. Alguém sabe o que é irrisão? Zombaria. Uma pessoa digna de zombaria. Você olha e quer rir daquela pessoa. Certas traduções, as traduções mais modernas dizem: olham para mim e riem de mim, não é? Aqui diz: eu sou irrisão para os meus amigos, até para os amigos, né? Eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Quer dizer, se você está descansado e você vê alguém que está prestes a tropeçar, você considera tocha desprezível, digno de zombaria, alguma coisa desse tipo. Versículo 6. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros nas mãos de Deus. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias. Alimárias são os animais. Pergunta agora às alimárias, e cada uma delas lhe ensinará, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto, e que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as alarga, e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra no sentido de andar de um lado para o outro, não é? Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes
faz desvairar. Desvairar, enlouquecer. Acho que com os juízes do nosso Brasil ele caprichou, hein? Solta a atadura dos reis e ata 5 aos teus lombos. Aos príncipes leva despojado, aos poderosos transtorna, aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas. As apalpadelas é assim, tateando, como quem está no escuro. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, mas não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Agora ele se revolta e começa a chegar aos amigos. Tomara que vos calasseis de todo, que isto seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias não são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Eu vou fazer uma pausa aqui. Eu gosto sempre de lembrar que essas epígrafes que aparecem no texto não fazem parte do texto bíblico, elas são coisa da editora, né? Mas pelo menos na minha Bíblia tem uma epígrafe aqui. Eu vou fazer uma pausa só para comentar esse versículo 10 aqui. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Vocês estão vendo aqui uma semelhança com aquele versículo que diz que Deus não faz acepção de pessoas? Está aqui em Jó. Agora vamos continuar. Depois da epígrafe, versículo 14. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente fazes comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o seu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Ele está pedindo a Deus que diga a ele qual foi o pecado que eu cometi. Porque escondes o teu rosto e me tens por inimigo.
Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas que me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em secos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça. Capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do mundo tira o touro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passarás além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, com o jornaleiro, eu expliquei aqui quando a gente leu o primeiro capítulo, essa palavra jornaleiro, quem se lembra o que é jornaleiro no tempo de Jó? Porque jornal não existia, né? Então jornaleiro é o quê? Jornaleiro vem de jornada. É o trabalhador diarista, que é pago pela jornada de trabalho. Como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. O contentamento é o quê? O pagamento da diária. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Quem nunca viu uma árvore cortada, murcha e tal, aí chove e ela brota de novo. Mas morto o homem é consumido, sim, morrendo o homem, o espírito então onde está? Olha, Jó não sabia, não é? Nós sabemos que o corpo volta ao pó de onde veio, que o espírito volta para Deus que o deu. Versículo 11. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu. Não acordará, nem se erguerá do seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-eis e eu te responderia: afeiçoa-te à obra das tuas mãos, mas agora contas os meus passos. Não estás vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoadas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra. Tu fazes perecer a esperança do homem, tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Então a gente vai terminar essa leitura aqui. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: se é que antes Jó não tinha pecado, aqui a gente viu ele murmurando, dizendo que Deus tirou a esperança, certo? Mas se ele já estava doente, algum pecado aconteceu antes, e a gente ainda não viu qual foi.
Quem tiver curioso é continuar a leitura, que vai aparecer. Certo? Deus não é injusto. Então, eu também queria chamar a atenção, eu já chamei a atenção de um versículo lá do 13, né, que foi o 10. Eu também queria chamar a atenção do 13, que diz: calai-vos perante mim e falarei, e venha sobre mim o que vier. Ele está fazendo aqui uma coisa muito sábia. Ele está aceitando a soberania de Deus. Venha sobre mim o que vier. Se vier graça, graça. Se vier juízo, juízo. Certo? Está aceitando a soberania de Deus. Na sequência a gente vai ver também que ele se colocou lá embaixo. Ele se colocou como desprezível. Eu gosto sempre de lembrar que Abraão disse: eu sou pó e cinza. Aí eu tenho uma dúvida. Espera aí que eu chego lá. Abraão disse: eu sou pó e cinza. Aqui é antes, mas lá na frente Davi vai dizer: eu sou verme, não homem. Ele se colocou numa situação semelhante. Diga. Mas tem que explicar aí. Se ele não tinha pecado, como é que ele adoeceu? É isso que eu estou dizendo. O texto diz que ele não pegou com os lábios. E aqui a gente viu que ele já pegou com os lábios, que ele já murmurou, mas ele já estava doente. Então, ao longo do texto, daqui para o fim do livro, vai aparecer. Certo? Vai aparecer. O quê? Se eu fico doente. Veja só, você tem me dado até 8h05, já são 8h10. É, mas eu quero saber disso. Certo. Se eu adoeço, por que eu adoeço? O livro de Jó tem 42 capítulos. A gente vai ler os 42 hoje, não vai? Então tá aí o problema, né? Não é isso? Fica difícil. A gente vai ler. Opa! A gente vai ler aos poucos e vai chegar nessa parte. Ainda não foi aqui. Espera aí que o microfone está com raiva de mim. E vamos encerrando, né? Porque já lemos o que tínhamos que ler hoje.